Está escrito em 2 Coríntios 4, versículo 7, o seguinte: Mas temos este tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder provém de Deus e não de nós. Meu irmão, minha irmã, nós somos vasos de barro. É o que a Bíblia nos garante, nos afirma aqui nesse texto. Nenhum de nós é de outra natureza, senão essa. Todos nós somos frágeis. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Uma fragilidade que pode atuar contra ou a favor de nossa história, de nossa jornada, de nossa vida como cristãos, como pessoas que se dizem cristãs. Portanto, ser de barro representa tanto perigo como oportunidade. Pode ser um perigo quando vasos de barro se iludem sobre si mesmos, pensando serem de outra natureza. Quando acreditam ser mais raros, mais caros, mais especiais ou mais dignos que os demais vasos. Quando atribuem a si mesmos o mérito de serem quem são, o mérito de suas conquistas, de suas glórias. Ignorando, como escreveu o apóstolo Paulo em Romanos 2:4, que são frutos da misericórdia e da graça de Deus. Nessas condições tornam-se vasos cheios de orgulho e presunção, cheios de si mesmos, e viverão uma ilusão sobre si e muitos equívocos sobre os outros. Perderão a leveza e a beleza própria de quem foi agraciado pela bênção de viver com bom senso. Mas nós podemos e devemos, aliás, procurar trilhar um outro caminho, enveredar por um outro caminho, um caminho mais bonito, um caminho mais saudável, mas um caminho cheio de amor e de graça. Nós somos vasos de barro e por isso somos sujeitos a rachaduras, a quebraduras, a trincaduras. Nós somos vulneráveis mesmos, mas podemos ser refeitos quantas vezes forem necessárias. E sempre haverá algo a ser aperfeiçoado em nós. Sempre. Nunca ninguém é completamente perfeito. Portanto, ser refeito é a vida natural de um vaso de barro, um ser humano. Certo dia Deus enviou o profeta Jeremias à casa de um oleiro e lá ele viu um vaso de barro sendo feito e refeito. Lá Jeremias aprendeu sobre essa dinâmica que pode atuar em nós e nos fazer cada vez melhores. Tudo como fruto do amor e da graça do oleiro, sem nenhum mérito do barro que estava nas mãos do oleiro. E por causa do oleiro, podemos nos tornar seres humanos mais saudáveis, autênticos, amáveis, santos. Podemos ser sinais de esperança e incentivo para outros. O oleiro não apenas nos melhora, ele confia a nós os seus tesouros para que possamos revelá-los a outros também. Ou seja, ele faz um trabalho completo e dá a nós a dignidade de representá-lo, de representar o oleiro, um vaso que representa o oleiro. Aqueles que recebem esses tesouros tornam-se arautos da graça, do amor, da misericórdia de Deus. São vasos úteis para a salvação e para a restauração de outros vasos. Portanto, somos desafiados a viver assim, sermos assim. Por causa do amor de Deus e de sua graça, nós podemos ser melhores, tanto para nós mesmos quanto para os outros. Melhor para que outros sejam também melhores. É assim que nós somos desafiados através da palavra de Deus. Nós somos de fato vasos de barro. Nenhum de nós é de outra natureza, senão essa. Todos nós somos frágeis e vulneráveis, todos nós indistintamente.
uma fragilidade que pode atuar contra ou a favor da nossa espiritualidade, ou seja, de nossa jornada como cristãos. Portanto, ser de barro representa perigo e oportunidade. Vamos pensar no perigo. Representa um perigo quando vasos de barro pensam ser de outra natureza, quando passam a acreditar que são mais raros, mais caros, mais especiais, mais resistentes que os outros, e passam, dessa forma, a atribuir a si mesmos a razão de seu lugar e utilidade. Ainda que nunca se quebre, embora seja difícil que não aconteça, um vaso de barro, nessas condições, será dominado pelo orgulho, pela presunção e pouca ou nenhuma empatia. Ele passa a autocentrar-se, ele torna-se um vaso egocêntrico, apenas para si próprio. E enganados sobre si mesmos, esses vasos se enganam sobre os outros. Pensando ser justo, será cruel, perderá a beleza da fragilidade que poderia torná-lo um vaso especial. É possível que perca a bênção de amar. E isso é trágico, é muito trágico. Mas a outra opção, ser de barro, não é ser inútil, não significa ser sem valor ou banal. Nós podemos ser verdadeiras obras de arte. Sim, vasos de barro são sujeitos a quebras, mas podem ser refeitos. No sentido em que seres humanos são vasos de barro, isso significa que estão sempre em processo de acabamento. E quando algo não vai bem, pode ser restaurado. É essa a ideia do texto de Jeremias 18, do versículo 1 até o versículo 6, a parábola do oleiro com o vaso. Pois muito bem, Deus mandou o profeta à casa do oleiro e lá ele viu um vaso de barro sendo feito e não ficou perfeito. Então o oleiro desmanchou, amassou e o refez. Foi feito e refeito. E Deus lhe fez entender que os israelitas eram como vasos de barro em suas mãos. Olha, nós precisamos estar nas mãos de Deus, buscar isso diariamente. Somos vasos de barro e não somos nós que nos reparamos, não. Nós precisamos da mão do oleiro. Pois é, como vasos de barro, nossas trincas, as nossas rachaduras, os nossos defeitos não são necessariamente um problema. Eles podem nos ajudar a viver com mais humildade e dependência do oleiro. Elas podem, inclusive, revelar em si aspectos bonitos de nosso ser. Nós somos vasos de barro que podem ser mais que objetos úteis. Sim, nós podemos nos tornar objetos de arte, verdadeiras obras de arte que representam bem o nome do oleiro, daquele que nos fez. A arte do Criador, isso é maravilhoso. Nós podemos nos tornar exemplares de seres humanos saudáveis, de seres humanos reais, de seres humanos amáveis, de seres humanos sábios. Nós podemos dizer a outros vasos de barro, muitos com sérias rachaduras, que há lugar para eles junto ao oleiro. Ele escolhe vasos de barro como cofres para depositar os seus mais preciosos tesouros. E isso muda tudo. Nenhum vaso recebe esse tesouro por mérito próprio, por ser bom, por ser melhor que outro, por ser mais bonito. Todos o recebem por graça. Somos apenas vasos de barro, mas por causa do oleiro e do seu tesouro, nos tornamos obras de arte.
Olha, a vida ganha novas perspectivas. Não guardemos isto como um segredo. Façamos disso a nossa mensagem. Vasos de barro podem ser obras de arte nas mãos de Deus. Ele ama, Ele cuida e restaura e torna especiais pessoas que são apenas frágeis, vulneráveis, apenas vasos de barro. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua família. Um feliz domingo para todos vocês. Um grande abraço.